sim, o nosso projeto vai continuar focando no maior risco à vida, né? Sim. Mas é evidente que a gente vai abordar no Plano Municipal de Redução de Risco também essas áreas atingidas por inundação, lembrando que o enfoque do projeto é nas periferias e vilas de Porto Alegre. Então, sem deixar de olhar, né, para todo esse contingente populacional que foi atingido, mas a gente vai seguir priorizando um trabalho mais detalhado em campo nas áreas onde existem pessoas mais vulneráveis socialmente, economicamente, porque desde o início esse foi sempre o foco, né, e é o alvo da contratação, né, desse estudo via Ministério das Cidades. E, tipicamente, o gerenciamento de risco até hoje, mundial, ele tem sido feito, e Porto Alegre e o Brasil repetiu isso, investigando aquilo que ocorreu no passado. Por isso que a gente está lidando com as encostas, por isso que a gente fez o projeto olhando as mortes. E o passado dizia que nós não tínhamos problema de inundação, porque tinha proteção. Então, essa avaliação de risco ela tem que ser a cada ano, a cada 6 meses, talvez, em alguns casos, ela tem que ser revista. Quer dizer, o que a gente faz é válido para aquele período. E se mudam os condicionantes, se o clima mudou, é o grande condicionante para nós vamos ter que rever isso. Olá! Foi lançado nessa semana o Plano Municipal de Riscos de Porto Alegre, que é desenvolvido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com financiamento do Ministério das Cidades. E para tratar desse assunto, nós conversamos agora com o professor Guilherme Garcia de Oliveira, do Departamento Interdisciplinar da URGS, e o professor Luiz Antônio Bressani, convidado da Engenharia Civil da URGS. Olá, bem-vindos ao nosso programa. Obrigado. Então, como surgiu essa parceria da gestão pública aqui de Porto Alegre com o governo federal para fazer esse plano de riscos? Bom, o Bressani depois vai poder trazer maiores detalhes, mas no ano passado, antes, né, dos primeiros episódios de enchentes e inundações que a gente teve no Rio Grande do Sul, nós já estávamos alinhando, né, com o Ministério, junto com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, essa parceria para desenvolver esse projeto que visa, entre outras coisas, né, estratégias de prevenção e redução de danos em função de inundações, escorregamentos, enxurradas, alagamentos. Então esse é um projeto que foi sendo trabalhado ao longo do ano de 2023, né, alinhado o orçamento, período, prazo, escopo do projeto, e teve início agora o projeto em março de 2024 e em função, né, infelizmente, aí do desastre que ocorreu no estado do Rio Grande do Sul e especificamente também em Porto Alegre, a gente teve que pausar algumas atividades de campo, inclusive o lançamento foi postergado para agora, para esta semana, em função disso. Então, enquanto não era possível fazer o lançamento formal do projeto, a gente buscou, né, já fazer essa interlocução com as comunidades, buscamos adiantar alguns trabalhos prévios às atividades de campo. Então, a ideia é já agora, nas próximas semanas, próximos meses, a gente iniciar as atividades de campo, com o mapeamento das áreas de risco, com essa interlocução também com as comunidades, né, buscando entender melhor os perigos que essas pessoas estão submetidas no seu dia a dia, no seu cotidiano, suas vulnerabilidades, fragilidades, mas também suas potencialidades. A ideia é construir, então, esse plano municipal com o apoio do Ministério das Cidades, do Governo Federal, e também com esse apoio da Prefeitura de Porto Alegre, desenvolver um plano que possa, né, no futuro, ser utilizado aí para que as pessoas tenham condições melhores de enfrentamento, né, de futuras situações de crise. Isso. E faz parte de uma política nacional de redução de riscos, então é bem anterior desses eventos climáticos que aconteceram aqui no estado, do ciclone, das enchentes, é isso, professor Bressani? É exatamente isso. Na verdade, o Ministério das Cidades, ele tem agora uma Secretaria de Periferias, então também isso tem que ser deixado mais claro. Além do que tudo que o Guilherme já comentou, nós temos o PMRR, ele deveria ter uma vírgula de periferias, plano de redução de risco nas áreas, principalmente nas áreas de encosta e nas áreas que agora ficaram muito flagrantes, as áreas inundáveis, que antes estavam protegidas, a gente considerava que elas estavam protegidas e agora tem que ser revisto. E como também o Guilherme falou antes, o processo começou no ano passado,
casualmente atualizando, né, junho do ano passado, quando o Ministério da Cidade procurou uma equipe, basicamente as equipes que tinham trabalhado antes em outros planos similares. Tipicamente, a Carta Geotécnica de Igrejinha foi a referência. E aí, como o Guilherme e eu tínhamos trabalhado nesse projeto, eles tentaram remontar, basicamente, a mesma experiência e treinar novas pessoas. Então, o projeto é duplo. Ele tanto vai ter a parte executiva do projeto de Porto Alegre, quanto treinamento de equipes, inclusive dentro da universidade, para que façam novos planos no futuro, né? Seja atualizando esse aqui, seja para outras cidades. Então, eu visualizo realmente uma visão um pouco mais estratégica de longo prazo do Ministério das Cidades. Isso é muito bom, porque estava se perdendo essa tecnologia de integrar tanto a parte técnica mais dura de engenharia, seja hidráulica, seja geotecnia, eventualmente também ocupação de ambientes, urbanismo, quanto com a comunidade. E isso é bem importante. Em que consiste esse plano de redução de riscos que envolve a Prefeitura Municipal, lideranças comunitárias e a universidade? Excelente. Bom, o projeto, o objetivo geral, então, é buscar estratégias, né, para tanto medidas de cunho estrutural, né, que são as medidas baseadas em obras de engenharia, quanto medidas não estruturais, medidas que não envolvem obras necessariamente, mas que também ajudam a população a enfrentar situações de crise. Um bom exemplo, acho que todo mundo tem, alguma vez já ouviu falar, por exemplo, sistemas de alerta, né? O sistema de alerta, ele não envolve uma obra de engenharia, mas é um mecanismo, um instrumento que prefeituras, governo estadual, governo federal pode utilizar para, por exemplo, otimizar ou melhorar os planos de evacuação, a retirada das pessoas e, inclusive, pertences materiais em caso de novos eventos. Então, a ideia de reduzir riscos, reduzir o potencial dano futuro, né, de novos eventos extremos, está muito permeado nisso, né? A gente propor, ao final desse projeto, algumas medidas estruturais e não estruturais para setores de risco de Porto Alegre. Infelizmente, em função tanto do orçamento, da limitação de equipe, limitação de tempo, né, a gente se deparou no início do projeto com uma realidade triste, né, que Porto Alegre hoje tem 149 setores de risco já catalogados, né, pelo Serviço Geológico Brasileiro, em parceria com a Prefeitura. Dito isso, em função de todas as nossas limitações, de tempo principalmente, não vai ser possível a gente propor medidas estruturais e não estruturais para todos os setores de risco. Então, a gente está fazendo todo um trabalho, né, cuidadoso, e a gente está preferindo, né, fazer isso com bastante cautela, de priorização. Então, a gente está escolhendo, junto com a Prefeitura, junto com essa interlocução com as comunidades, e também com o Ministério das Cidades, estamos escolhendo áreas prioritárias, onde vai ser feito um trabalho detalhado, né, envolvendo, como tu bem mencionou, né, caminhadas com a comunidade, oficinas comunitárias, oficinas temáticas, mapeamento participativo. Além disso, todo um trabalho técnico também, por exemplo, de fotogrametria, obtenção de fotos aéreas com drones, um trabalho também técnico de inspeção técnica, né, de geotecnia, hidrologia e tantas áreas que são necessárias para a gente observar, né, os perigos, as vulnerabilidades da população. Então, vamos a campo, vamos mapear as áreas de risco, atualizá-las e em cada um dos setores de risco visitados, a gente vai fazer algumas proposições, né, de medidas, tanto de baixo custo e de fácil implementação, quanto eventualmente, se for necessário, medidas um pouco mais complexas, às vezes, né, algum setor de risco pode apresentar, infelizmente, uma solução mais complexa. Não é a nossa prioridade, né, Bressani? A nossa prioridade é por soluções ou por medidas que sejam mais de fácil implementação, mas realmente é um caso a caso. A gente costuma dizer que não existe uma solução pronta para todas as situações de risco. Isso é uma coisa que preocupa bastante, né? Vivemos um grande desastre no Rio Grande do Sul e se vendem ideias como se, né, os holandeses, né, lá na Holanda, em tal lugar, tem a solução para todos os problemas do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre. Não, né? Não existe uma solução pronta para todas as situações de risco. Então, depende da realidade também de cada lugar. Depende da realidade, depende da comunidade que ali vive, do cotidiano das pessoas, enfim, da situação. E é por isso que a gente vai ter que visitar cada uma dessas áreas,
ter um olhar muito cuidadoso, tanto do ponto de vista técnico quanto social. Conversar com as pessoas, entender a realidade delas, entender, inclusive, como elas se percebem dentro dessa situação de risco, né? Qual é a percepção delas sobre o risco que elas vivem diariamente, né? E tudo isso tem que premiar, porque se a gente propuser medidas que a população, que a comunidade não apoia, provavelmente são medidas que vão parar numa gaveta e não vão ser implementadas no futuro. Sim, e a metodologia utilizada neste projeto tem todo um diálogo com a comunidade, como é que é feita essa metodologia? Isso é o ponto de partida, na verdade. A gente tem os mapas e as setorizações, mas um dos aspectos fundamentais é saber da comunidade o que eles veem do seu próprio território. Tanto em perigos identificados, muitas vezes eles têm vídeos de corridas de água, enxurradas, é o termo mais correto, como eles têm também indicações de fundo de casa, que a gente não consegue, numa primeira visualização, ver que tem um corte muito verticalizado, uma queda de blocos escondida por árvores. Então, a população tem esse papel fundamental de primeiro nos passar a informação e depois a gente discute com eles para ver a que grau de intervenção se pode fazer, algum tipo de obra ou algum tipo de estabilização, ou canalização, ou drenagem. Então, a solução é construída muitas vezes com a própria comunidade. Então, o primeiro papel é esse. Depois tem cartografia propriamente dita, uma inspeção técnica, uma discussão mais formal, final com a comunidade, até prever quais seriam as melhores alternativas. Isso é curioso também dizer, nós temos um rol de soluções possíveis, com várias questões que estão atreladas não só a custo, mas a geometria, a retirada de pessoas, a manutenção de uma casa, o deslocamento de uma viela, a reorganização de uma drenagem. Muitas vezes a solução não é óbvia, nem para quem tem experiência. Para quem tem menos experiência, menos óbvia ainda é a melhor solução. E nós vimos assim que foi muito além essa questão das enchentes, né? Porque se falava tanto nas habitações em áreas de risco, mas também houve essa surpresa que até naqueles lugares que nunca se imaginava que ia acontecer, aconteceu, né? Sim. Então, como conversar com a comunidade, como fazer assim nessa nova etapa, é um desafio grande. Esse é o grande desafio, né? Com certeza, inclusive é bom fazer uma ressalva, a gente tem destacado isso, né? Como a gente começou a montar esse projeto antes de todos esses episódios, né? Desde do ciclone em junho do ano passado, depois 2 grandes enchentes, né? Em setembro e novembro, né? Em janeiro também teve um episódio de chuva intensa e agora maio, que foi, enfim, né? Superou todas as outras, inclusive a cheia de 41. Mas como esse projeto foi pensado antes de tudo isso, o nosso foco sempre foi, continua sendo, né? Mas o nosso foco maior era nos perigos que desencadeavam aí um maior risco à vida, né? Áreas de risco para danos humanos irreversíveis, como perda de vida, feridos também, enfim, né? Danos humanos é o termo que a gente costuma utilizar, né, dentro da defesa civil. E, bom, então o nosso foco no ano passado, né, Bressane, era movimentos de massa, escorregamentos, queda de bloco, enxurradas, fenômenos naturais que são rápidos, difíceis de se prever no tempo, no espaço, e que normalmente é o que leva a mais óbitos no Brasil historicamente, não só no Brasil, no mundo historicamente. Esse ia ser o foco do projeto, e após esse desastre, justamente a gente teve que fazer todo um realinhamento, né? Sim, teve que reconhecer a realidade. Reconhecer a realidade, né? E de que o Plano Municipal de Porto Alegre não poderia deixar de olhar para esse episódio de inundação mais gradual, né? De subida da água mais gradual, que foi o que aconteceu aqui em Porto Alegre, atingindo áreas que, como bem o Bressane já destacou, eram tidas como protegidas, né? Aliás, estão protegidas por um sistema de proteção de diques, né? E que não funcionou como deveria funcionar, ou como se esperava que funcionasse. Então, sim, vai merecer nossa atenção, né? Deixar claro que ainda assim o nosso projeto vai continuar focando no maior risco à vida, né? Sim. Mas é evidente que a gente vai abordar no Plano Municipal de Redução de Risco também essas áreas atingidas por inundação, lembrando que o enfoque do projeto é nas periferias e vilas de Porto Alegre. Então, sem deixar de olhar, né, para todo esse contingente populacional que foi atingido, mas a gente vai seguir priorizando um trabalho mais detalhado em campo nas áreas onde existem pessoas mais vulneráveis socialmente, economicamente,
porque desde o início esse foi sempre o foco, né, e é o alvo da contratação, né, desse estudo via Ministério das Cidades. E aqui no Rio Grande do Sul tem alguma outra cidade que esteja desenvolvendo este plano? Sim, Santa Maria. hoje, dentro desse mesmo conjunto de municípios que Porto Alegre recebeu também, né, o plano, tem outras 19 cidades no Brasil e no Rio Grande do Sul ainda tem Santa Maria, né? Então, isso é importante ressaltar. Então, dentro desse programa do governo federal, dentro da Secretaria Nacional de Periferias e Ministério das Cidades, neste exato instante tem outros 19 municípios recebendo um plano relativamente parecido com o nosso, claro, né? Mudam-se as equipes técnicas, muda-se a realidade local, e então alguns municípios têm muito menos setores de risco do que Porto Alegre, então eles vão poder, algumas equipes técnicas vão conseguir percorrer a cidade toda, ou melhor, todos os setores de risco de sua cidade. Nós já temos essa limitação em função do tamanho do município e da realidade que se apresenta, né? Das dificuldades que inclusive esse desastre mostrou, o alcance, né, de uma inundação na área urbana de Porto Alegre. Mas a resposta é sim. Então existe inclusive já indicativos, né, de que possa ser desenvolvido em outras cidades do Rio Grande do Sul, e é um instrumento que é fundamental, né, para que eu enxergo como o principal ponto positivo desse tipo de projeto é a questão da alocação mais assertiva dos recursos, né? Porque muitos municípios querem recursos do governo federal para melhorias da sua cidade e do enfrentamento a desastres, mas não tem um plano bem elaborado. Muitas vezes sequer conhece, né, as áreas de risco ou tem elas catalogadas, um entendimento, né, dos perigos, de quem vive lá, das dificuldades. Então a ideia do plano é justamente assim, elencar, né, as situações de risco e elencar também as possíveis medidas para que no futuro possa ser contratados projetos para que executar de forma mais assertiva o recurso público, alocar de forma mais assertiva o recurso público para medidas realmente eficazes, né, e que tenham passado aí pelo crivo técnico-científico e da própria comunidade. E esse plano ele contribui também com o plano diretor do município. Isso é uma interface que a sociedade vai ter que fazer, não é nosso papel, mas é quase natural que seja feito. Eu só voltaria um pouquinho antes aos municípios. Além de Santa Maria e Porto Alegre, está sendo contratado aí, né? Iniciou com o Serviço Geológico Brasileiro, Bento Gonçalves e Santa Cruz do Sul. São dois municípios que acabaram de ser contratados via o Serviço Geológico. E talvez antes de perguntar, eles são completamente diferentes sob o ponto de vista geológico, geotécnico, hidráulico, totalmente diferentes. Então, isso é uma particularidade também. As cidades têm que entender os seus fenômenos. E, tipicamente, o gerenciamento de risco até hoje, mundial, ele tem sido feito, e Porto Alegre e o Brasil repetiu isso, investigando aquilo que ocorreu no passado. Por isso que a gente está lidando com as encostas, por isso que a gente fez o projeto olhando as mortes, e o passado dizia que nós não tínhamos problema de inundação, porque tinha proteção. Então, essa avaliação de risco, ela tem que ser a cada ano, a cada 6 meses, talvez, em alguns casos, ela tem que ser revista. Quer dizer, o que a gente faz é válido para aquele período. E se mudam os condicionantes, se o clima mudou, é o grande condicionante para nós vamos ter que rever isso. Então, isso é importante entender também. Não é que esteja errado o que a gente faz, mas ele vai ter que ser revisto a cada ano. Precisa de uma atualização. Precisa. E agora, plano diretor. Nós não temos a intenção de colocar isso no plano diretor. Isso é uma tarefa muito maior do que cabe ao nosso plano. Mas, tendo feito uma carta geotécnica em Igrejinha incorporou isso pouco a pouco na legislação deles e organizou grande parte da ocupação urbana. No início, com alguma dificuldade, porque, claro, isso muda a utilização dos terrenos, mas ao longo do tempo, a cada evento de chuva, está se comprovando que realmente aquela é a melhor opção. As áreas que foram, de alguma maneira, restritas à construção, elas têm tido problema. As áreas que foram consideradas aptas não têm tido problema. Então, isso a longo prazo é um ganho, mas a curto prazo há uma perda financeira para alguns, há uma valorização para outros. Então, esse equilíbrio é um equilíbrio difícil. E a sociedade é que tem que assumir.
E qual é o investimento previsto, a equipe de trabalho e o prazo de entrega deste plano? O prazo de entrega do plano era de 18 meses. Em função do desastre, a gente conseguiu uma prorrogação por hora de mais 3 meses, então são 21 meses de trabalho. Previsão de conclusão do projeto, então, em novembro de 2025. Né? Seria a finalização já com uma audiência pública e entrega do relatório para o Ministério e também para a Prefeitura, enfim, publicidade disso. Quanto à equipe, né, a gente ainda está em atualização, estamos incorporando novas pessoas na equipe, mas atualmente a gente tem aproximadamente 25 pessoas na equipe, pesquisadores das mais diversas áreas, né, uma equipe multidisciplinar envolvendo aí geógrafos, geólogos, engenheiros, arquitetos, sociólogos, enfim, é uma equipe bem ampla, né, de pesquisadores da URGS e também colaboradores externos à URGS, né, que estão participando no projeto pela sua expertise, né, ou por já terem participado de projetos anteriores. E por fim, quanto ao orçamento, né, o orçamento hoje ele é centralizado na Fiotec, então existe uma fundação que está gerindo o orçamento de todos os 20 planos municipais de redução de risco que estão sendo executados neste momento no Brasil. Então o orçamento ele é centralizado na Fiotec e a Fiotec repassa pagamento de bolsas para os pesquisadores, né, e professores, alunos de mestrado, doutorado, graduação, e também existe o repasse de alguns bens de capital. Por exemplo, foi adquirido um drone, né, de boa performance para a gente poder fazer esses imageamentos aéreos. O orçamento total do projeto em torno de R$700 mil hoje, então ele pode ser considerado um orçamento de baixo custo, muito baixo custo comparado com outros projetos, né? Volta e meia a gente escuta, né, na mídia aí projetos de ordem aí das dezenas de milhões, né, para execução. Então, pensando que é um plano para uma mega cidade, para uma cidade grande que tem enfrentado problemas graves como ocorreram agora, dá para se dizer que é um projeto de baixo custo, né, que a gente está tentando otimizar o máximo possível aí, montando aí uma equipe multidisciplinar de vários institutos da URGS. E é isso, né? Mas em função dessa limitação orçamentária, né, e isso foi nos passado desde o início, a gente entende, né, as dificuldades pelas quais o país, o estado e o município passam, né, do ponto de vista fiscal. A gente tentou, né, está tentando, na medida do possível, otimizar o uso desse recurso justamente nessa lógica de, então, sentar com as comunidades, sentar com a prefeitura e tentar, então, encontrar quais são, né, as 30, né, aproximadamente 30 setores de maior risco, né, onde a gente vai realmente conseguir empregar o melhor do nosso esforço e propor medidas mais efetivas que podem no futuro então vir a ser contempladas em outros editais, né? A prefeitura vai, ao final desse processo, receber aí algumas propostas e a partir dessas propostas vai poder encaminhar seus projetos para obtenção de recursos. É isso até que eu ia perguntar sobre se tem essa interação do plano com as outras ações e projetos que já foram anunciados pela prefeitura após o desastre climático de maio. Se existe. Bom, deixa eu só voltar um pouquinho à equipe. Os 25 pessoas, a maioria não é paga, porque nós não temos nem financiamento para pagar todo mundo. Tem que ter muitos voluntários trabalhando na equipe, pelo tipo de interesse que eles têm, porque senão não teria nem como pulverizar todo esse oba. Esse é um aspecto importante. Por isso que a universidade também está envolvida no treinamento de estudantes das várias áreas e alguns pesquisadores, alguns muito chaves, inclusive. Sobre os outros projetos, idealmente a gente deveria ter uma interação maior. Só que nós temos, desde 1º de maio, 2 de maio de 24 até agora, nós temos 60 e poucos dias, ou coisa parecida, e ainda não teve condições de se organizar. Cada um dos entes governamentais está tentando fazer a sua parte, liberando alguns valores, liberando projetos, pedindo para fazer projetos. Então, ainda não existe uma integração. A gente percebe isso. Estamos conseguindo fazer com alguns, mas vai haver algumas zonas de sombreamento, vai haver alguns ajustes no futuro, porque no início, inclusive, a gente tinha outras áreas e descobrimos, para a sorte de Porto Alegre, que algumas áreas estão sendo feitos projetos de execução de obra, que a gente não sabia que já havia, porque essa informação não chegou. Por quê? Porque a aprovação não tinha chegado. No momento que chegou a aprovação, bom, a gente muda. Então, desastre é assim. Nós temos que gerenciar o que é possível fazendo o melhor do recurso
E muitas vezes não dá nem para reclamar, não é possível na velocidade da informação chega ajustá-la tudo muito bem. Então, mas a pergunta é importante, e é importante também para esclarecer, porque não é que ninguém queira esconder alguma coisa ou fazer separado, é que simplesmente a gente trabalha em paralelo pela urgência. Pela urgência. E aí, ainda dentro dessa pergunta, assim, então, mas está influenciando nas escolhas, inclusive das áreas prioritárias, né? Está, sim, algumas claro. das áreas que a gente tinha, por exemplo, pré-selecionado, em função do alto risco que existia ali para alguns moradores, por exemplo, foram contemplados em projetos que agora sim estão sendo implementados, né? Por exemplo, Parque em Costas, e então a ideia é justamente otimizar, né? Já que a gente tem um orçamento bastante restrito, a ideia é tentar, na medida do possível, não sombrear com outros projetos. Em princípio não. E agora, claro, é como o Bressani falou, assim, cada dia é uma atualização nova, e um detalhe, às vezes a obra é num trecho pequeno de um setor muito maior. Exato. Então a gente vai ter que fazer o setor maior, mas obviamente obedecendo que ali já tem uma obra, considerando que ela já está feita. Outras vezes, realmente, o setor é quase completamente resolvido com a obra. Tudo bem. Então são 149 setores de risco. Muito alto risco ou alto risco. E quem são quais são essas comunidades? Aí tem uma lista. Uma lista enorme. Cobre praticamente todas as 17 regiões do orçamento participativo. Eu não sei, acho que todas têm pelo menos uma. Eu acho que todas têm. Pelo menos uma área de muito alto risco. Então não tem nenhuma que seja prioritária hoje. Todas são... A gente, junto com os técnicos da prefeitura, já fizemos algumas reuniões preparatórias, junto também com o próprio Ministério, a gente apresentou para o Ministério a nossa proposta, né? Então, sim, a gente já conseguiu iniciar um trabalho de priorização, levando em conta os projetos que até aquele momento, um mês atrás aproximadamente, até aquele momento já estavam contratados. Então a gente levou isso em consideração, né? Levando em consideração já o desastre, né? Passado ali o momento mais crítico do desastre, a gente já conseguiu elencar algumas áreas onde a gente pretende iniciar o trabalho. Não, a gente ainda não fechou todas as 32 áreas que serão visitadas em campo, mas uma boa parte delas a gente já tem em mente. Claro, não foi uma escolha assim de gabinete, né, de universitários num gabinete fechado, não, é uma escolha compartilhada aí com secretarias, com o comitê gestor da prefeitura, que foi nos conduzindo, esta área aqui não tem nenhum projeto previsto, esta outra tem, mas como o Bressani mencionou, às vezes cobre apenas uma pequena obra num cantinho do setor. Então a gente levou tudo isso em consideração e, obviamente, né, o grau do risco, o risco de vida, tudo mais, a quantidade de pessoas atingidas, tudo isso foi levado em consideração na hora de escolher as áreas onde a gente vai iniciar os trabalhos. Então a gente já tem algumas que a gente já está iniciando, né, as atividades de reuniões com subprefeitos, conselheiros e delegados do orçamento participativo, lideranças comunitárias estão sendo chamadas para nos ajudar nesse trabalho inicial que a gente chama de pesquisa básica ou pesquisa preliminar, onde a gente vai lá mais para ouvir a comunidade, entender os seus problemas, né, e a sua percepção de onde estão os maiores problemas, os perigos e onde ocorreram, né, as enxurradas, para que num segundo momento a gente possa entrar também com as atividades mais técnicas e por fim fazer uma devolução também, né, porque é isso. O trabalho não conclui com o técnico fazendo seu mapa, o trabalho conclui com as oficinas temáticas, participativas, onde a gente vai devolver para a comunidade aquilo que a gente pensou e coletar com a comunidade novas sugestões e propostas aí de alterações, né, naquilo que está sendo... E a comunidade traz muita informação do tipo, nós vimos o rolamento de pedra aí, nos pegam pela mão e levam lá, tem realmente, coisa que, como eu te disse antes, a gente muitas vezes nem vê, porque está muito escondido. E uma outra particularidade, muitos dos problemas estão nos topos de morro, ou melhor, na parte superior da ocupação nos morros, não no topo. Então, o morro da Glória, o Partenon, Jardim Carvalho, que é o morro da polícia, o morro da Santana. Então, todas as beiradas, isso é muito, muito clássico, que tem problema, e isso aparece muito claramente nos mapas. E depois tem a parte mais de inundação, que aí pegou Arroio Feijó, que seria uma das áreas que a gente tem discutido bastante, embora, de novo, paralelamente, tenha um projeto do governo do estado para fazer um projeto lá de regularização da questão de diques e tal. A gente não sabe se vamos entrar ou não.
mas é uma das áreas também possíveis. Então, o levantamento tinha sido bastante bem feito anteriormente por evidências. O que a gente está fazendo agora é um pente fino para separar, priorizar o que nos interessa para a comunidade investir mais no início. E qual é a importância deste projeto ser executado pela URGS? Olha, suspeito de falar, né, como professor da URGS, como parte interessada nisso, eu acho que é fundamental, né, assim, sempre nos preocupou muito, pelo menos me preocupou muito como especialista da área de desastres, né, desse contexto hidrológico, sempre me preocupou quando se fala, né, que vai se contratar uma consultoria externa, né, quase como se não tivessem especialistas em hidrologia, em geotecnia, em movimentos de massa, em geologia no Brasil. Então, a cada novo desastre sempre se ventila, né, eventualmente parcerias com pessoas que vêm de fora, de outra realidade, né, que não conhecem, né, os nossos morros, os nossos rios, e muitas vezes, inclusive, se coloca na mídia soluções que não servem, né, para os problemas que foram enfrentados agora, né. Bom, eu não vou aqui agora ficar mencionando quais são essas soluções que não servem, mas foram muitas, né. Boa parte do que sai na mídia, infelizmente, para você resolver, por exemplo, os problemas de transbordamento do Arroio do Salso, as medidas são umas, e só servem para esse tipo de fenômeno, para pequenos arroios, bacias mais urbanizadas, tem um tipo de solução. Bacias rurais, naturais, tem outro tipo de solução. Grandes bacias é outro grupo de soluções. Então, assim, como é que eu enxergo a importância da universidade? Justamente aí, né? Primeiro, né? Fazer uma revisão completa aí desses conceitos, terminologias, justamente para não se vender falsas expectativas, falsas ideias, falsas soluções. Eu que trabalho com desastre, Bressane também, eu particularmente entendo que não existam assim soluções mágicas para nenhum tipo de perigo, né? São, na verdade, medidas que a gente vai costurando junto com a comunidade, medidas que muitas ajudam realmente ao enfrentamento das inundações, mas igual muitas vezes não resolve. Muitas das medidas que a gente vai colocar no plano são medidas que ajudam, mas ainda assim vão ser necessárias outras correndo em paralelo. Exemplo, né? Sistema de proteção por diques. Ele é um sistema que soluciona o problema? Bom, acabamos de ver que não soluciona. E eu posso passar aqui a tarde toda, o dia todo, mencionando exemplos no mundo de sistemas de proteção por diques que falharam. Então, eles podem falhar. Claro que sim. Todo sistema é suscetível a falha. Então, você precisa ter outras medidas correndo paralelamente. Por exemplo, planos de evacuação, um plano de contingência onde a população é treinada e sabe o que tem que fazer caso, por exemplo, o Guaíba atinja um certo nível. E eu acho que é aí que está a importância da universidade, né? Contribuir com esses projetos, não só com os projetos de engenharia, mas essas medidas não estruturais, participar, né, ativamente desses comitês técnicos científicos que estão sendo, né, criados, que bom que estão sendo criados, né, a nível federal, nível estadual, municipal, tentando trazer um pouco de luz a esses processos, né? Entender que os processos são complexos, as soluções nem sempre estão assim visíveis, né? E são fáceis de se implementar muitas vezes, e que a universidade então é fundamental nesse processo assim desses novos projetos que estão sendo contratados. Vejo com bons olhos a princípio que vem ocorrendo, assim, parece ter um resgate, né? A importância da universidade que infelizmente ficou aí esquecida por algumas políticas, muito esquecida, né, de projetos que ocorreram aí recentemente. Então, vejo com bons olhos, mas ao mesmo tempo é isso, né, a gente tem que estar se mantendo sempre vigilantes, que assim como neste momento, eu acho que a URGS, falando especificamente da URGS, a URGS ganhou uma certa visibilidade em função do desastre, né, especialmente os colegas do IPH, que praticamente todo dia, Jornal Nacional, nos grandes, né, meios de comunicação aí apareceram bastante. Ao mesmo tempo me preocupa que com o tempo, né, isso vai novamente sendo esquecido e a gente volte no futuro a uma situação que a gente chegou aí em que basicamente a URGS não era chamada para muitos desses projetos, mas eu vejo com bons olhos aí essa iniciativa também do Ministério de ter todos os 20 planos que estão sendo executados neste momento, todos estão sendo feitos com equipes técnicas de universidades do Brasil. Então isso acho que tem que ser valorizado, né, ao meu ver. Em grande parte é uma estratégia do governo federal, do Ministério, principalmente o Ministério da Cidade, em reforçar esse treinamento, por isso as universidades. Eu enfatizaria, além de tudo que o Guilherme já comentou,
A universidade tem uma independência, isso é muito importante. A independência técnica, a independência científica, e isso tem que ser valorizado. Porque nós temos que ter referências que sejam críveis. Porque, infelizmente, como também o Guilherme já disse, aparecem um monte de sugestões que são descabidas. Então tem que ter uma referência. Um grupo de pessoas que trabalhe com desastre. A remontagem do CEPED é um dos grandes objetivos que a gente tem também, nós participamos. O CEPED é o Centro de Estudos e Pesquisa em Desastres, que é um núcleo de várias Unidades da URGS. unidades ou especialidades, era essa palavra que eu queria trazer. Porque o desastre ele é multifacetado. Ele muitas vezes ocorre com, bom, primeiro, a sua origem. Ela pode ter escorregamentos de grande porte, corridas de detritos, pode ter enxurrada e pode ter inundação, tudo ao mesmo tempo. Mas depois, o pós-desastre, ele tem não só atendimento de infraestrutura, de defesa civil, mas dos psicólogos, dos abrigos, quer dizer, tu tem que gerenciar isso. E a parte econômica. Então, exatamente, comunicação, uma das coisas mais fundamentais que tem. Várias frentes de trabalho. Não, e a comunicação é tão chave que o jeito que tu avisa, o alerta, tu pode piorar a situação de resposta. Então, é tão importante quanto isso. A rota de fuga, que está ligada também a alerta e tal. Enfim, nós temos todo um conjunto de atividades a fazer em gerenciamento de risco que transcende muito qualquer das especialidades. Ela tem que ter várias, e isso é bem importante. Só voltando à universidade, nós temos um papel que é difícil de estabelecer, mas a universidade é o único lugar que eu acho viável isso, que é a necessidade de integrar as especialidades que são muito especializadas. Parece curioso usar a mesma palavra. Mas quando a gente se torna muito especialista de um tema, tu fica com uma visão distorcida da realidade. E isso é muito comum. Então, trazer para o desastre faz com que eu tenha que olhar para os lados. Todo mundo tem que olhar para os lados. E isso não é fácil de fazer, porque cada um de nós, especialista, tem que defender o seu ponto de vista na academia. Bom, a realidade nos força a fazer diferente. Dialogar, né? E no meio empresarial, industrial, isso é muito menos feito ainda, porque aí cada uma das empresas vai vender o seu produto. Então é muito difícil um órgão da indústria, uma empresa, fazer o que a universidade pode fazer. Por mais difícil que seja para nós, universidade, isso eu vejo como um dos poucos entes capazes de fazer isso. E, bom, eu comecei dando aula em 83, então eu tenho bastante tempo de vida em universidade, e a gente vê hoje me surpreende a necessidade das novas gerações, a ânsia de conhecer para gerenciar as mudanças climáticas, porque é para eles que vem o resultado. Eu brinco que o futuro é o mesmo para todo mundo, o meu é mais curto que o de vocês. Só essa a diferença. Mas, então, eu quero ajudar todo mundo para fazer o melhor possível o futuro de todos. Né? Certo, então a URGS Sindical agradece a participação de vocês aqui, professores da URGS, e também na coordenação deste Plano Municipal de Redução de Riscos de Porto Alegre. Então, sucesso, esperamos conversar novamente já com o resultado no próximo ano. Estaremos aqui. Tomara. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado. Para você que ainda não acessou o nosso canal de YouTube, vá até lá, acesse o canal de YouTube, se inscreva, deixe o seu joinha, acompanhe as nossas redes sociais, acesse também o nosso site www.adurgs.org.br e também assista aí o nosso videocast, nosso podcast no canal de Spotify. Até a próxima. Professor, quem luta contigo quando você precisa? A URGS Sindical, à frente das principais lutas e conquistas dos professores federais. Felice.